Esse é o irmão do mel. O que ele faz? Ele fornece mel, mas não é só isso. Ele distribui sorrisos, abraços, alegria e bênçãos todos os domingos. E isso me fez pensar: o que o irmão do mel tem a ver com o nosso tema de hoje? O mel me lembra que na menopausa pequenos ajustes podem fazer grande diferença. O mel é um alimento natural rico em antioxidantes, vitaminas e minerais. Ele pode ajudar a amenizar a fadiga e irritabilidade, contribuir para a memória e o foco, auxiliar na qualidade do sono, cuidar da saúde da pele, substituir o açúcar refinado e reduzir o impacto do estresse no corpo. Ele age quase como um relaxante natural, promovendo bem-estar quando usado com equilíbrio. E é por isso que no vídeo de hoje vamos falar sobre a alimentação na fase da menopausa, uma fase em que o corpo muda, os hormônios oscilam e a forma como nos alimentamos passa a influenciar diretamente a nossa qualidade de vida. Por falar em mel, você sabia que existe uma música clássica inspirada no voo das abelhas? Zum, zum, zum. Esse é o som que a abelha faz. Ela que passa a vida trabalhando, indo de flor em flor, produzindo mel com uma energia incansável. E foi esse movimento da natureza que o compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov se inspirou para produzir a obra Flight of the Bumblebee, ou na tradução para o português, O Voo da Abelha. Composta no início do século XX, essa obra não foi criada originalmente para ser um solo virtuoso de violino, mas era um trecho de uma ópera chamada O Conto do Czar Sultan, que estreou no ano de 1900 em Moscou. Ainda assim, o voo da abelha ficou mundialmente conhecido por conta da sua velocidade impressionante e a sensação de movimento contínuo, como se fosse uma abelha, voando e zigue-zagueando sem parar pelo ar. Essa obra é curta, intensa e, se você perceber o som, ela não deixa o músico respirar, o que dá essa sensação de urgência, energia pura, exatamente como a natureza em ação. E não é à toa que essa música virou o símbolo de agilidade, vitalidade e especialmente de desafio técnico para os músicos que tentam executá-la. Ou seja, é uma verdadeira corrida sonora inspirada em um pequeno inseto, mas com um impacto gigantesco. Eu sempre comi de tudo, amo comer. Nunca tive uma alimentação pensada na funcionalidade ou nos aspectos nutricionais. Como a maioria dos brasileiros, sempre escolhi mais pelo sabor do que pelo propósito. Mas chega um momento na vida em que o corpo começa a pedir consciência, equilíbrio e intenção. O livro Alice no País das Maravilhas usa a alimentação como símbolo de transformação. Os famosos beba-me, coma-me fazem Alice crescer ou diminuir, representando mudanças rápidas e incontroláveis, exatamente como muitas mulheres se sentem na transição da maturidade. O cogumelo da lagarta ensina algo precioso: o equilíbrio. Um lado faz crescer, o outro diminuir. Saber a medida certa é o segredo, assim como na menopausa. Não é sobre restrição extrema, mas sobre consciência alimentar. No País das Maravilhas, o alimento não é só nutrição, ele controla a experiência. E na vida real, muitas vezes acontece o mesmo. Quando não escolhemos o que comemos, somos conduzidas pelo cansaço, pela ansiedade e pelos sintomas hormonais. Por isso, informação é liberdade. E para falar com propriedade sobre esse tema, hoje teremos um encontro especial com a doutora Fernanda Moraes, da Clínica Modela Derme. Ela vai nos ajudar a entender como a nutrição pode ser uma grande aliada nessa fase da vida. Recebi o convite para conhecer a Clínica Modela Derme. Fui muito bem recebida e tive um encontro com a doutora Fernanda, nutricionista, que vai falar para a gente como é que a gente pode tratar da nossa alimentação nessa fase da vida. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Nessa fase é uma fase delicada, nosso corpo muda, né? Como é que a alimentação pode nos auxiliar nesse momento? A menopausa na vida da mulher realmente é uma fase muito delicada porque vem com vários sintomas, né? Os fogachos, a retenção de líquido, o acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal e no braço, devido ali, né, à queda dos hormônios, principalmente do estrogênio. Então tem a alimentação que pode beneficiar muito a vida da mulher. Então, os alimentos ricos em alguns tipos de nutrientes, os flavonoides, magnésio, as fontes boas de gordura,
né? Mexe com o nosso metabolismo, nutre as nossas células. Os nutrientes também antioxidantes, porque aí também ajuda a combater a inflamação do nosso organismo. Então a gente pode sim melhorar muito esses sintomas. Porque no caso, né, eu não consigo fazer um protocolo de reposição hormonal, né, devido a algumas questões que eu tenho. Sim. Então quer dizer que a mulher, através da alimentação, ela consegue melhorar e consegue passar bem nessa fase? Consegue. Então a gente pode, por exemplo, aumentar o consumo de sementes, de alimentos ricos em ômega 3, atum, sardinha, ou muitas vezes, quando necessário, suplementar, né? E os alimentos mais coloridos, os menos industrializados possíveis. Isso Isso eu ia te ajuda perguntar. muito. Sobre os alimentos que devemos evitar. Inclusive a gente falou, né, sobre o fogacho, né? E a alimentação pode ajudar também nessa questão do fogacho? Que alimentos a gente pode evitar? Então, assim, a gente sabe que os industrializados, os alimentos ricos em açúcar, dificultam muito todo esse processo de melhora da menopausa. O excesso de cafeína também, né? Porque ele pode causar uma vasoconstrição dos vasos e aumentar aquele calor todo, né, que as mulheres sentem. Então, a alimentação, quanto mais semente, né, os alimentos mais naturais possíveis, favorece bastante a nossa vida. Qual o conselho que você pode dar para as mulheres, né? Porque eu sempre falo no programa que menopausa não é receita de bolo, Com né? certeza. A gente deve ter um diagnóstico, né? Lógico, por um profissional especialista nisso, e ter cuidado, porque o que é bom para um, às vezes não é para o outro. Então, por exemplo, como eu falei ali, o ômega 3, alimentos ricos em ômega 3, que é uma fonte de gordura boa, mas até no caso de suplementar, tem pessoas que não devem suplementar o ômega 3, dependendo da fase que ela tiver. Então, tem coisas também que são muito individualizadas. De uma forma geral, aqueles alimentos que eu falei, mas a gente tem que ter cuidado que às vezes o que é bom para um pode não ser para outro. Então, realmente não é uma receita de bolo, né? Nós somos seres humanos e devemos ser tratados de forma individual, né? O tratamento é individualizado. É isso aí. Então, né, fica a dica da doutora Fernanda. Nós vamos estar falando muito sobre esse assunto, alimentação, Sim. porque ele é muito amplo, né? E ele é um dos pilares da nossa saúde. Alimentação, exercício físico e sono, né, são os pilares da saúde. Muito obrigada. E eu deixo aqui o contato da clínica da doutora Fernanda para quem quiser aprofundar mais esse assunto. Se esse conteúdo falou com você, te ajudou ou te fez refletir, se inscreva no canal, curta esse vídeo e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe com outras mulheres que estão vivendo essa fase e precisam dessa conversa. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para continuar esse diálogo sobre saúde, bem-estar e maturidade com propósito. Aqui é o Maravilhas da Maturidade, um espaço para crescer, aprender e florescer em cada fase da vida.